pessoal, nós estamos aqui hoje recebendo para uma entrevista o Shirhan Gino, presidente da LBLA. Olá, Shirhan Gino. Bem-vindo. Boa tarde, os telespectadores. É com muito prazer que eu me encontro aqui para falarmos um pouco sobre artes marciais, né? Judô, jiu-jitsu, né? E estamos aqui para recebermos as perguntas e tentar responder da melhor maneira possível. Vou fazer né? pergunta tranquila, Shirhan. Por favor, Shirhan, fale para nós, né, para os nossos telespectadores, sobre a LBLA. Como surgiu a LBLA, esse tempo que o senhor fundou, que o senhor é o fundador da LBLA, como que ela surgiu até hoje, o período, como ela vem se conduzindo até hoje? Bom, em 1969, eu já era faixa preta, terceiro dan, e eu tinha muita vontade de aprender o jiu-jitsu tradicional. E comecei a treinar jiu-jitsu tradicional com o mestre Yoshimasa Nagashima. Depois nós transformamos a modalidade dele, que era uma modalidade não competitiva, em modalidade competitiva. Em 1975, aí nós criamos, na época era o Ramsei Senjutsu, que é como era chamado jiu-jitsu tradicional, que hoje chama-se jiu-jitsu tradicional Seishin Jino-Ryu. E em 1980 nós fundamos o Gino Rami Club, eu e o mestre Yoshimasa Nagashima, que depois, em 2008, nós transformamos em Liga Brasileira de Lutas Associadas. Por quê? Eu tive a intenção, né, porque o mestre Nagashima faleceu em 91, de criar uma entidade que ela pudesse agregar assim, outras modalidades, como judô, jiu-jitsu, muay thai e outras modalidades que quisessem se vincular a nós. Mas nós demos mais ênfase mesmo ao judô, ao jiu-jitsu brasileiro e ao jiu-jitsu tradicional. Shirhan, nesse período todo, a LBLA ela vem sendo uma das ligas assim, de maior destaque no país todo. Onde nós estamos atuando hoje, onde a LBLA ela tem, como seriam filiais, né, da LBLA no Brasil? Bom, nós temos três entidades, né, assim, vinculadas, que é a Liga Paulista de Lutas Associadas, tem a Federação Mineira de Judô Kodokan, e nós temos um departamento da LBLA também, que é Confederada Carioca, que tem como presidente o professor Luiz Jorge, que é conhecido como China. Excelente pessoa. Luiz Jorge, um abraço para você. E esse departamento ele está vinculado à Confederação Brasileira de Ligas de Judô. Fugiu o nome, mas cujo presidente é Eduardo Costa, um grande amigo, né? Quero aproveitar. Eduardo, um abraço para você também, saudades e também aí. para o Manuel Esperidião, vice-presidente, né? Esperidião, sim. É isso aí. Então, nós estamos lá, nós temos o nosso departamento lá, vinculado, e então temos essa parceria, a LBLA com a Confederada, né? Fazemos esse trabalho conjunto através da Confederada Carioca. Inclusive nós teremos o nosso campeonato brasileiro agora em novembro, né? O presidente, qual o nome do presidente da Confederada Carioca? É o Shirhan China? É o Shirhan China, Luiz Jorge, né? Que a gente chama de Luiz Jorge Neves, né? A gente chama de Luiz Jorge China. Sim. Shirhan, uma outra pergunta, essa eu vou lhe complicar. Fala sobre sua formação. O senhor hoje é nono dan de jiu-jitsu, nono dan de judô e jiu-jitsu tradicional. Mas o senhor tem também um título, né, internacional. Eu recebi o título, entrei no Hall da Fama do jiu-jitsu. Parabéns. E também recebi o título de pioneiro do jiu-jitsu. Bom, muito bom, meus parabéns, Shirhan. Título, com licença, Shirhan, título hoje importantíssimo a nível de Brasil, dá para contar nos dedos quem tem um título desse. É ou não é, Shirhan? Que eu saiba, não tem outro. Não tem outro. Tá. Pela Federação Americana, né? Excelente. Então, recebi, e também lá eu sou
no jiu-jitsu mais antigo, mais graduado. E hoje o senhor continua dando aulas, que sempre o pessoal me fala que o senhor continua dando aulas, né? Tanto de jiu-jitsu quanto jiu-jitsu tradicional e de judô. Como que está o jiu-jitsu tradicional, que muita gente aí não conhece, né? O jiu-jitsu tradicional. Como está o jiu-jitsu tradicional hoje no Brasil? O jiu-jitsu tradicional, recentemente foi fundada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Tradicional. Já existem outras duas federações, a Paulista e Mineira, e está sendo criada agora, fundada a Federação do Rio de Janeiro. Ótimo. Em novembro também, na mesma data do Campeonato Brasileiro de Judô, estará sendo realizado também em São Paulo o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Tradicional. O Jiu-Jitsu Tradicional tem 3 formas de competição, eu vou falar em português. É uma modalidade que ela é lutada corpo a corpo, projetando, indo para o chão, e a luta se desenvolve mais no chão. Tem uma outra forma de luta, que é a luta solta, né? Projetando, derrubando a luta total. E tem aquela forma também demonstrativa, entendeu? Inclusive, pelo que a gente está sabendo, há uma possibilidade muito grande de agora, em 2020, ela fazer parte da Olimpíada em caráter demonstrativo. Ótimo. Será para nós que somos praticantes do judô, do jiu-jitsu, será uma coisa muito boa, né? Você vê o desenvolvimento de um esporte que, na verdade, hoje, se nós formos falar assim de jiu-jitsu tradicional, quem hoje desenvolve o jiu-jitsu tradicional no Brasil? Somente o senhor. Hoje, eu sou o pioneiro, né? Por isso mesmo que começamos a trabalhar em 69, em 75 nós começamos a fazer eventos. Quando chegou em 81, nós fizemos o primeiro campeonato estadual, foi muito bom. Muito bom. Hoje tem, em São Paulo, tem um quantitativo muito grande, e outros estados. Mas também tem aquelas pessoas que estão se dizendo do jiu-jitsu tradicional, e que na realidade não são, não tem. Poxa. Então isso é um problema. Toda arte que surge, né, assim, que começa a ter projeção, entram aqueles curiosos que nada, sabe, se intitulando. eu sou mestre, se intitulando. Eu sou professor. Quando as pessoas procurarem realmente uma academia, procurem saber a origem, né? A origem do professor, importantíssimo. Então, se ele é federado, se ele é federado, se ele não é federado, isso é importantíssimo. Mães e pais que vão colocar o seu filho na mão de um professor, é importantíssimo que observe, lá na parede, vamos lá para a parede, esse professor, ele é credenciado ou não? Certo, Jean? Porque hoje em dia tem muita gente dando aula, faixa roxa, até faixa azul, né? Sim. Então, pessoas que não estão capacitadas, não têm uma formação pedagógica para dar aula, para trabalhar especialmente com criança, até com adulto mesmo, acaba causando acidente, provocando uma lesão séria. Sim. Então, é importante. Eu fico triste que em frente à minha casa, por incrível que pareça, tem uma academia de musculação, e nesta academia tem aula de jiu-jitsu. Nossa. E a pessoa que dá aula é faixa roxa, né? Em frente à minha casa, atravessou a rua, tem um nono dan. Do outro lado tem um faixa roxa dando aula. Não pode. Então é uma coisa absurda, né? As pessoas, os pais, naquele afã de quererem levar as crianças, levar seus filhos, não tem noção. Não tem. Acha que tudo é uma grande recreação. Não é uma grande recreação. Pode-se ter recreação para uma criança, né? Sim. Uma atividade lúdica. Sim. Mas a parte técnica tem que saber ser como conduzir uma aula, né? Sim. Pessoal, vou explicar para vocês que muitas das pessoas veem a gente falando Shihan, aí você vai na academia, você vê o outro falando Sensei, vai explicar para vocês. O Sensei, ele vai de primeiro dan, você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dan. Então o Sensei, ele vai até o quinto dan. A partir do quinto dan, que seria a faixa coral, vermelha e branca, por sexto, por sétimo e oitavo, nós chamamos de Kodansha, são mestres, são Shihans. No caso do Shihan Gino, ele é nono dan, quer dizer, a carreira, né, termina em décimo, né, Shihan? Isso aí. Então, esse é o motivo de eu chamá-lo de Shihan.
Shirhan, É isso aí. muito obrigado pela presença, uma satisfação muito grande. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? É só completar que no jiu-jitsu, Sim, né? sim. No Brazilian Jiu-Jitsu, é considerado mestre, né? O Shirhan, é a partir de sétimo dan, sétimo grau. Sim. Então você vê muito faixa preta, lisa aí, não estou depreciando Sim, a faixa. entendo. Mas alguém chamar de mestre, o segundo, não, as pessoas sim vai dessa, porque é um título, né, mestre. Sim, sim. Não, mas a arte marcial ela tem que estar acima da vaidade pessoal. Então, certeza. o título ele vem com o tempo, né? Então, como você faz uma faculdade, você faz licenciatura plena, pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí vai. Então, assim é nas artes marciais. Excelente. Então, nós temos a escadinha para subir. Então, não adianta querer ser chamado daquilo que você não é. Com certeza, Tá bom? isso é importante. Então é Muito isso. obrigado pela sua presença. Para mim é uma grande satisfação, porque o Shirhan Gino é o meu mestre. Já é meu mestre há muitos anos. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, tudo que eu sei de judô e de jiu-jitsu, eu agradeço muito ao Shirhan Gino e ao meu professor aqui também em Petrópolis, que é o Raul Quintela, da equipe Raul Quintela. Muito obrigado, Shirhan. Eu agradeço e quero também mandar um abraço para o Raul Quintela. Raul Quintela. Um abração, meu amigo. E fiquei feliz por essa oportunidade de estar falando sobre o judô, sobre o jiu-jitsu, sobre a arte marcial, que é a minha grande paixão. Sempre foi, desde 6 aninhos de idade, né? Todo mundo, a família tinha jogador de futebol, e achavam que eu iria enveredar por esse caminho, mas desde pequenininho a minha grande paixão, né, desde que eu me entendo por gente, foi arte marcial. Graças a Deus. Obrigado, Shirhan.